Conforme vocês já viram nas aulas passadas, ou em alguma das aulas passadas, a gente vai ter três tipos de memória mais usualmente encontráveis em controladores. A Static RAM, que é mais utilizada para as variáveis. A EEPROM, que é utilizada para dados persistentes de configuração, que são necessários entre uma operação e outra, mesmo quando a energia é desligada do sistema embarcado, depois ligada novamente, essa informação é persistente. E a memória flash, que também não é volátil, é do tipo EEPROM, e é mais utilizada para o código do programa. No que diz respeito à escolha da estratégia correta ou da arquitetura correta e redução de complexidade, parte do que está exposto aqui vocês já viram, em parte não. Observem que a redução de complexidade, que é o pruning e a quantização, vocês já viram diretamente na disciplina. Então, estudaram como reduzir, especificamente no caso das árvores de decisão, como reduzir a complexidade dela, seja antes ou depois do treinamento, para tentar torná-la mais reduzida de forma geral, né, e consumindo menos recursos. E a quantização, viram como fazê-lo e o impacto disso nos resultados da inferência. Mas de forma mais ampla, vocês podem fazer buscas na arquitetura, ou seja, utilizar as escolhas estruturais de uma rede neural como sendo um espaço de otimização a ser vasculhado, a ser buscado e otimizado. Então, vocês podem estabelecer alguma penalidade de complexidade e nessa busca, então, não apenas as melhores soluções em desempenho são selecionadas, mas sim aquelas que têm um compromisso adequado entre desempenho e complexidade, que vai se traduzir em recursos. E vocês vão ver posteriormente também a segmentação do modelo ou execução dele por partes como uma estratégia de lidar com a quantidade limitada de recursos que um microcontrolador tem. Então, quando vocês vão implementar uma camada escondida de uma rede convolucional, vocês vão precisar de um número potencialmente grande de espaço na memória para poder armazenar os resultados intermediários. Por outro lado, existem estratégias que justamente diminuem o tamanho da mordida que o microcontrolador vai dar em cada etapa de processamento e dessa forma conseguem segmentar em cada momento o quanto que vai ser utilizado de memória e dessa forma permitir processamento que antes, né, se fosse abraçado o problema de uma vez só, não seria possível. Então aqui temos algumas estratégias para, partindo de uma implementação realizada no computador através de Python, da biblioteca scikit-learn, ou Keras, ou PyTorch, ou qualquer outra que você tenha utilizado, chegar numa solução embarcável. E uma forma de fazer isso é utilizando conversores. Então, os conversores pegam este modelo que foi treinado e geram um código C e uma biblioteca auxiliar que permitem que vocês, colocando no controlador, executem esta solução. Bom, ela é considerada aqui a mais otimizada no sentido que, como você está trabalhando diretamente com o código C que vai ser implementado, você já tem mais, ou potencialmente tem mais graus de liberdade a manipular para tornar esse código gerado mais adaptado à plataforma que você está usando. Então aqui foram colocados alguns exemplos. Mas naturalmente essa otimização depende de trabalho adequado tanto na criação do gerador, supondo que tenha sido vocês que criaram, não algum modelo pronto, ou refinamento destes resultados gerados pelo seu conversor, que você utilizou externamente, por exemplo. Outra opção é o uso de interpretadores. Então, você pode utilizar plataformas, frameworks que já, de alguma forma, levam para o microcontrolador todas as bibliotecas necessárias para executar os modelos e apenas gerar, então, esse arquivo biblioteca que tem os pesos do modelo que você quer implementar ou as características, de forma geral, do modelo que você quer implementar, mas que vem com um overhead, vem com algum... sempre que a gente usa alguma solução mais completa, ela vem com coisas que não necessariamente nós queremos utilizar, e isso gera algum processamento adicional. No entanto, isso torna ele mais portátil. Então, uma mesma solução que você desenvolve para
um microcontrolador ou para um desses frameworks, você consegue testar rapidamente em diversos outros. A gente vai ver agora alguns exemplos, então, exemplos não executados por nós ainda, mas de trabalhos que abordam redes neurais em sistemas embarcados com microcontroladores. Bom, aqui temos um trabalho de 2008 que implementa uma rede neural em microcontrolador, no caso no PIC18F, e o que é interessante visualizar aqui é não tanto a complexidade do resultado, né? Não é uma rede muito grande, 8 neurônios na camada escondida, primeira camada escondida, 2 neurônios na segunda camada escondida e um neurônio na camada de saída. E o que é importante visualizar, ou interessante visualizar, é que ao conhecer bem a arquitetura que estava utilizando, conhecer bem o dispositivo que estava usando, ele conseguiu otimizar o uso desse recurso. O que por outro lado, gera um problema. Como ele fez uma solução tão específica para este hardware que ele estava utilizando, ela não se torna portável para outros com facilidade. Então, a solução para um hardware específico, feita, customizada para um hardware específico, é otimizada, mas pouco portátil. E, em detalhe, o que eles fizeram foi utilizar um multiplicador de 8 bits para fazer operações de 16 bits. E para isso tiveram que fazer adaptações no código. E também utilizaram o fator de escala, que é algo que a gente já falou brevemente em algum momento, mas que permite que possamos utilizar as operações dos neurônios ou nas camadas com uma pesagem diferente, já customizada para o que se espera de faixa de valores naquela camada. E por outro lado, aqui um outro trabalho que usa um framework desenvolvido para STM32, que é o Xcube AI. O lado bom de utilizar um desses frameworks específicos para algum tipo de microcontrolador, ou melhor ainda, caso não seja específico para um tipo de microcontrolador, mas o benefício de utilizar esses frameworks é que você tem facilidade em testar diferentes microcontroladores com este mesmo código. Então, o que esses autores fizeram foi exatamente isso. Para um conjunto de bases de dados, eles utilizaram o Keras para o treinamento em Python no computador. Depois implementaram essas redes neurais então no STM32 através do Xcube AI. Bom, aqui os resultados do artigo então mostrando como ele se desempenhou para diferentes tipos de base de dados, regressão, classificação multiclasse ou classificação binária, e os nomes das bases de dados em si que vocês podem também buscar para testar os seus resultados contra elas. Mostrou o desempenho e o tempo da inferência, e o que eu considero interessante nessa tabela é observar que a taxa de acerto foi similar, ou idêntica na verdade, entre o código em Python e a implementação realizada nos microcontroladores. Lembrem que eu mencionei mais cedo que é possível fazer uma exploração do espaço de projeto, e isso era chamado, neste contexto, de Neural Architecture Search. Aqui, um trabalho que utilizou exatamente isso, e como plataforma no qual foi colocado ou foi avaliado esses testes foi o TensorFlow Little. Bom, o que ele acaba enfocando, e vai ficar visível nos próximos gráficos, é que a latência, que é o tempo entre a entrada do dado do sensor e a saída, a classificação, e o consumo de potência aumentam de forma linear com o número de operações. Vamos ver isso. Aqui no gráfico à esquerda, então, vocês têm o número de operações por camada e a latência de camada. Então, tudo aqui neste gráfico está referente a camadas individuais, não a rede como um todo. Mas o que importa é observar, o que é interessante observar é, para todos os tipos de camadas que eles utilizaram, tanto a Fully Connected, que é o que vocês utilizam nas MLPs, como nas convolucionais, nas 3 convolucionais que estão mencionadas aqui acima, sempre o aumento do número de operações resultou no aumento na latência. Já observando o modelo como um todo, vocês têm aqui à direita, para 2 dispositivos diferentes, o número de operações do modelo como um todo aumentando e a latência que ele chamou aqui end-to-end, né? Então da entrada até a saída do modelo. E também, nestes casos, aumentou de forma linear, e ele testou para 2 tipos diferentes de contextos, para imagem e para áudio, mas o comportamento é similar.
Vale a pena mencionar que, como ele usou o TensorFlow Little, essas conclusões são baseadas nas implementações do TensorFlow Little. Bom, em dado momento da aula, eu falei sobre segmentação do modelo, ou utilização de uma parte menor do modelo do que seria a camada completa. E vou mostrar na sequência um trabalho que justamente trabalha com isso e chama essas partes menores de patches, que seriam como se fosse um remendo, na verdade, porque ele não usa o todo de uma vez só para atacar a camada, e sim partes menores. Mas por que se faria isso? Ou por que se faz isso? Se eu tenho uma rede neural com diversas camadas, nem todas as camadas têm tantas operações necessárias quanto outras. E como estamos trabalhando com dispositivos com recursos limitados, temos que ver quais são aquelas camadas que têm o uso maior de recursos, porque ali que vai ser o gargalo da resposta da pergunta: será que o meu dispositivo tem memória SRAM necessária para fazer essas operações? Supondo que estamos num cenário em que não, a resposta é não, o que pode ser feito é, para essas camadas, em vez de atacá-las por completo, segmentá-las e atacar parte por parte. Mencionando então o trabalho que falei agora há pouco, temos aqui diversas camadas, então ele chamou aqui de blocos, mas diversas camadas, e para cada uma delas está listado qual é a utilização de memória necessária em kbytes. Então, o que o autor tenta evidenciar aqui é que nas camadas iniciais existe um uso muito maior de memória do que nas camadas finais. E dessa forma, se tivermos aqui um limiar da memória total disponível, que nesse caso foi 256 kbytes, é nessas camadas iniciais que esse gargalo é existente, ou seja, essa restrição é vencida. A solução deles, que foi mencionada mais cedo, então, de usar esses patches, possibilitaria que nestes momentos, em vez de atacar a memória por completo, se utiliza partes menores. Claro que isso vai afetar a latência, mas pelo menos permite que o modelo seja executável. E como isso é feito? Então, tem dois cenários mostrados aqui. A esquerda seria a estratégia convencional, onde cada camada é executada então em determinado momento da execução, e os resultados intermediários são passados então para o próximo momento, onde a próxima camada é executada, e assim por diante. E numa estratégia por patches, por esses blocos menores do que a camada como um todo, então se iria do início ao fim para este patch específico, de forma a ter menos memória demandada por momento. Ainda assim, teria que se fazer mais do que uma varredura por camada para se atingir a resposta completa da imagem desejada. Bom, e o teste a atividade proposta é fazer agora então um treinamento de uma rede neural em Python, mais especificamente usando nesse momento o scikit-learn, converter este código para C++, utilizando o emlearn, que é uma biblioteca para o Python, e depois fazer o teste efetivamente, né? Fazer com que vocês consigam ver a taxa de acerto que vocês conseguem obter por essa versão convertida para C ou C++. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.